Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quarta-feira, que bom mais uma vez ter a sua companhia. A palavra de Mateus, no capítulo 8. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há passagens do Evangelho que, mais do que narrativas, são verdadeiras catequeses sobre o nosso interior, os meandros da nossa alma e da nossa interioridade. A passagem de hoje é uma delas. Ela retrata as verdades da nossa condição humana. Eu sei que à primeira vista pode parecer apenas mais um exorcismo, mas aqui não se trata de um espetáculo de forças entre Deus e o diabo, entre Jesus e o mal. O que nós temos aqui nessa passagem é uma revelação profunda sobre a condição humana, sobre o poder do mal quando ele encontra espaço na nossa vida, no nosso interior. Então, não é possível ler esse trecho do Evangelho com um olhar mágico, folclórico, ou como se Jesus estivesse dando um espetáculo para os seus discípulos. É preciso perceber que aqui algo muito sério está em jogo. Primeiro, o diabo existe. Embora ele não se anuncie como tal, ele é muito perspicaz. Ele age com sutileza, ele sabe confundir, dividir, ele sabe roubar a nossa paz e enfraquecer os nossos afetos. Isso fica claro na cena em que 2 homens estão possuídos e ambos estão morando entre túmulos. Veja só, ninguém mora em cemitério. O túmulo é o lugar da morte, do fim, da perda, e quando o mal ele encontra morada dentro de nós, é exatamente isso que ele faz. Ele vai nos distanciando da vida verdadeira. Há pessoas biologicamente vivas, mas espiritualmente sepultadas. É por isso que é necessário dizer sem medo, com toda coragem: o diabo existe. Não como muitos pensam, algo feio, chifrudo, arrotando enxofre, com um tridente. Olha, se o diabo fosse isso mesmo, seria muito fácil evitá-lo e ele não seria um problema para nenhum de nós. O diabo, ele normalmente não faz barulho. Ele age no silêncio das nossas tentações. E normalmente é prazeroso, gostoso, confunde a nossa percepção. Porque ninguém se torna escravo do mal de um dia para o outro. Tudo começa com concessões pequenas, pactos interiores, distrações espirituais. E de repente, o que parecia inofensivo nos suga a alma. Drogas, pornografia, confusão, corrupção, orgulho, vícios do corpo e do coração são os caminhos do aprisionamento. E o curioso é que quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ela parece ser atacada pelo mal. E aqui não é fraqueza não, é luta espiritual. No entanto, o Evangelho não termina no sepulcro. A palavra diz que Jesus chega e ele não ignora a presença do mal. Pelo contrário, ele o enfrenta frontalmente. E ao expulsar os demônios, ele os envia para uma manada de porcos, que naquela época eram animais considerados impuros. Aqui está a segunda catequese do texto sobre a nossa condição. O pecado nos suja, ele nos deforma, ele nos animaliza. A cena do evangelho de hoje, ela remete a outro evangelho, do filho pródigo, quando aquele filho desejava comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Essa é a lógica da degradação espiritual, daquilo que o pecado pode fazer em cada um de nós. Quanto mais distantes de Deus, mais mergulhados estamos em ambientes que negam a nossa dignidade, a nossa beleza. O pecado nos reduz àquilo que nós não fomos criados para ser. Nós perdemos o brilho, a nobreza, a forma original da nossa alma. Mas Jesus não nos evita. Ao contrário, ele vai até o fundo do abismo para nos libertar. Ele é aquele que deixa o céu para andar entre os túmulos e devolver a vida a quem já se habituou à escuridão. E por isso que no terceiro dia ele venceu o sepulcro,
A tumba está vazia, porque a vida venceu. Nós não somos mais reféns do pecado se nos abrirmos a Deus e permitirmos que Ele amadureça os nossos afetos. E assim, atentos à sua palavra, ao seu amor que está à disposição de cada um de nós, dia após dia, com as nossas lutas, e lutas que só nós sabemos, lutas que travamos no mais profundo do nosso ser. Nós vamos vencendo o mal que tantas vezes tenta nos escravizar. E eu encerro dizendo para você: não aceite viver como quem já desistiu. Não se conforme com as trevas. Nenhum de nós nasceu para a sepultura. O Evangelho é um chamado urgente à lucidez espiritual. Então, cuidemos do coração, vigiemos as nossas escolhas e permaneçamos em oração. O inimigo da nossa alma, ele não tem uma aparência feia, uma aparência grotesca. Ele não é um monstro visível, nem um vulto que nos assusta. O diabo é sedutor. Ele se apresenta de forma atraente, envolvente. Ele oferece atalhos, confortos e, sobretudo, ilusões. Ele oferece o mundo para nos roubar o céu. Ele mostra prazeres para esconder as consequências. Ele disfarça o abismo com promessas de liberdade. E muitos caem porque ignoram que o tentador é inteligente. Então, não subestime o mal. Ele nos ronda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Mas quanto mais próximos de Deus, mais discernimento teremos para reconhecê-lo e também para vencê-lo. Não há proteção maior do que a intimidade com Deus. Não esqueça, oração frequente, escuta da palavra, os sacramentos que a igreja nos oferece e uma vida de comunidade nos mantém vigilantes e muito fortalecidos, porque não se vence o mal com vontade própria, mas com a graça de Deus. Que hoje você decida não mais habitar sepulturas, que a sua alma se erga, que sua dignidade se reestabeleça e que sua vida se volte inteiramente para Deus. E que nenhuma força do mal seja maior do que a fé que você carrega no seu coração. E não se esqueça, a igreja nos oferece os seus preciosos sacramentos. São como que armas espirituais para lutarmos contra o mal. Que Deus proteja você e que nunca sejamos reféns das sepulturas do mundo. E mais uma vez, vamos orar juntos. Senhor Jesus, há em mim lugares que permanecem fechados, partes esquecidas e feridas que ainda sangram. Eu acredito que só Tu podes devolver à vida aquilo que já parecia perdido em mim. Só a Tua luz é capaz de dissipar as trevas que o mal espalhou em silêncio. Por isso eu me coloco diante de Ti e me coloco sem máscaras, pedindo que venhas ao meu encontro, como naquela terra dos Gadarenos, e expulses tudo que me prende por dentro. Me liberta das mentiras que seduzem, dos afetos desordenados, das vozes que me afastam da verdade. Me dê discernimento para reconhecer o mal, coragem para enfrentá-lo e graça para não desistir de Ti. Eu não quero viver em sepulturas, nem me alimentar do que não vem do Teu amor. Eu quero pertencer a Ti de todo o coração. Eu te entrego o meu dia, as minhas escolhas, os meus passos, que tudo em mim a Ti pertença. E mais uma vez a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente dia, boa jornada, paz e até a noite.